Feliz Dia Mundial do Meio Ambiente, galera! Hoje nós estamos comemorando esse dia, que é um dia mais para a gente refletir. E a ONU escolheu para esse ano como tema para ser discutido e debatido poluição atmosférica. Eles estão lá na China agora falando sobre todos esses problemas que a poluição do ar tem trazido para a nossa saúde, para o meio ambiente e para tudo isso que a gente vê de destruição. Então fica ligadinho aqui para saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente vai falar. A gente tentou resumir de uma forma bem acessível o que é poluição do ar, trazendo dicas de como a gente pode ter com o nosso papel ajudar a reduzir essa poluição. Então, se você ainda não estava inscrito aqui no canal, se inscreve, compartilha para todo mundo, não esquece de também ativar o sininho e deixar seu comentário aqui. E vamos fazer a diferença e saber um pouquinho mais sobre esse tema maravilhoso que a ONU escolheu. Se liga aqui! Mas por que poluição do ar? O que quer dizer poluição do ar? Quais são os impactos que ela pode causar na nossa saúde, no meio ambiente? A poluição do ar é um problema que não é visível aos nossos olhos, por isso muitas vezes banalizada e deixada para o lado. Você está vendo o que está aqui na minha mão? Você consegue enxergar o que está aqui? O que está aqui é um pequeno brinquinho. Realmente, de longe, não deu para perceber o que ele era. Mas não é por isso que ele não existe. É a mesma coisa que a gente percebe com a poluição do ar. Mesmo muitas vezes sendo invisíveis aos nossos olhos, não quer dizer que ela não está aí, causando impacto, fazendo degradação e fazendo tanto mal à nossa saúde. É importante a gente parar de achar que só aquilo que está no nosso olhar, aquilo que nos incomoda visualmente, que a gente tem que se preocupar. A poluição atmosférica precisa, com urgência, ser um motivo de reflexão e um motivo de mudança. E um dado alarmante que eu quero trazer para vocês hoje é que no último relatório feito pela Organização Mundial da Saúde mostra que 9 a cada 10 pessoas no mundo respiram ar contaminado, respiram ar poluído. Isso é bizarro. E aqui, olhando para o Brasil, são cerca de 50 mil mortes por ano causadas pela poluição do ar. Para a gente ter uma noção de quantidade, é na mesma ordem de grandeza das mortes acontecidas pelos acidentes de automóveis, de veículos, sabe? Essas batidas e tudo mais. Então, uma quantidade enorme. É um dado que, quando eu pesquisei e eu vi, me fez refletir mais ainda de como a poluição do ar está presente e precisa, sim, ser debatida. Mas, Raíssa, me explica melhor, que história é essa? O que é poluição do ar? Porque realmente, eu falando assim, mostrando a pequenez e como ela é invisível, é difícil da gente conseguir entender e compreender o nosso papel nesse problema. A poluição do ar, a grosso modo, é um composto de gases e partículas. A gente pode perceber no nosso dia a dia, quando a gente está varrendo a casa e a gente começa a ter a sensibilidade de uma poeirinha que faz a gente coçar os olhos, o nosso nariz, aquela pequena alergia que a gente tem por conta dessa poeirinha que também é já parte da poluição do ar. E a gente também vê de forma não tão perceptível, mas que se a gente se esforçar, no projetor que a gente tem lá na aula. Quando está saindo aquele feixe de luz, a gente consegue perceber vários grãozinhos, várias partículas que estão ali e estão presentes no ar, e esse feixe faz com que a gente consiga enxergar. Mas o mais preocupante, o que causa assim de forma mais danosa os prejuízos no meio ambiente e na saúde humana, são essas partículas que são muito pequenininhas. Porque essas já são pequenas e a gente consegue enxergar já com uma dificuldade. Mas aquelas que são praticamente invisíveis aos nossos olhos, a gente realmente tem que se atentar mais, porque a gente não consegue combater tão diretamente. E uma coisa que eu acho essencial a gente refletir são as fontes dessas poluições. O que gera essas poluições? Quando a gente vai olhar e analisar, a gente pensa em queimas de combustíveis, a gente pensa em queimas até mesmo nas indústrias, nas chaminés, na queima de lixo. Nessas queimas que a gente vê o fogo e a gente já sabe que ali vai ter algum tipo de poluição. Mas nos centros urbanos, o maior problema, o maior causador dessa poluição do ar são os veículos, são os automóveis, essa forma que a gente tem de transporte que realmente, através da queima do combustível, eles vão ser liberados, essas partículas bem pequenininhas, para o ar, para o meio ambiente. E aí, o que a gente pode perceber são diferentes tipos de gases que vão estar causando um prejuízo absurdo no meio ambiente e na nossa saúde. Alguns exemplos de gases que eu vou trazer aqui são os mais comuns da gente enxergar e que vão trazer um dano à nossa saúde e ao meio ambiente, que são o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio,
o material particulado e o ozônio. Esses poluentes, eles estão muito presentes nos centros urbanos porque eles são oriundos dessa combustão que acontece nos carros, nos veículos em geral. E nos faz, assim, pensar muito, e o que eu queria trazer como referência, que eu percebo que é um causador de um impacto muito grande, são esses materiais particulados, que a gente chama de MP. Eles têm dois tipos que são muito, assim, observados e que chamam a atenção, que é o MP10, material particulado de diâmetro de 10 micrômetros, e o material particulado 2,5, que tem 2,5 de diâmetro. E assim, a gente não consegue nem imaginar o tamanho, a dimensão de quão miudez é. E uma comparação que eu vi para a gente conseguir ter noção é que eles são 1/20 menores do que um grão de areia. Então, assim, o grão de areia já é mini, e quando a gente vai olhar esse material particulado, esse poluente, essa partículazinha, eles são muito menores. E essa poluição atmosférica, a gente já falou, né, como ela é formada, as suas fontes e quais são esses poluentes, elas vão impactar diretamente a saúde humana. Mas como? Através desse contato que a gente vai ter, a nossa pele vai envelhecendo, a nossa respiração está diretamente a gente está inalando o tempo todo essas partículas que são super tóxicas. Por quê? Porque elas vão chegar no nosso pulmão e vão nos trazer asma, bronquite, pneumonias. Elas vão trazer doenças que são tão corriqueiras e que às vezes a gente não sabe a fonte e tá lá do ar que a gente respira. Ela também é responsável, essa poluição atmosférica, por problemas cardiovasculares, diversas doenças que eu não vou ficar aqui listando, mas que eu vou deixar até um link aqui que mostra um pouquinho mais sobre quais são. Elas são causadas pelo ar que a gente respira. Então, a cada respirar que a gente tem, a gente está se colocando em risco, principalmente nos centros urbanos, que a gente está, assim, o tempo todo preenchido de material poluente, né? O nosso ar não é limpo, a gente percebe quando a gente viaja, assim, para uma área de campo, uma área mais aberta, o quão o ar é mais limpo, é mais leve. E realmente, isso é o que a gente percebe na saúde humana. E quando a gente for olhar para o meio ambiente, qual é o impacto que a poluição atmosférica tem... Qual o impacto que a poluição atmosférica tem causado no meio ambiente são inúmeros. E o que eu escolhi para trazer são alguns que eu vejo que são bem importantes e que a gente percebe no centro urbano. A gente tem a chuva ácida, que a gente pode perceber que é algo que a gente já ouviu nas escolas, no nosso dia a dia a gente já ouviu. E é aquela chuva que, como o nome já diz, né? Ela é mais ácida. A chuva, em geral, já tem um pH mais ácido, mas com a poluição do ar, ela fica mais ácida ainda. E ela vai, quando cair, né, quando a chuva precipitar, ela vai estar cheia desses materiais e vai corroer vários monumentos. A gente já viu várias fotos dos monumentos bem estragados, bem deteriorados, comidinhos mesmo, porque essa acidez estraga, não tem como, né? E a parte que eu vejo que é muito importante, que às vezes a gente não dá valor porque tá um pouco afastado da nossa realidade, assim, urbana, é que essa chuva ácida, ela vai trazer uma acidificação dos rios, dos corpos hídricos, e o ecossistema que vive ali, os peixinhos e vários outros bichos, eles vão ser impactados, eles vão acabar às vezes morrendo intoxicados. Isso é tipo bizarro, porque teve uma desregulação naquela água. E além disso, o solo também. Quando tem essa chuva ácida, o solo ele se acidifica e a produção agrícola é totalmente impactada. Tem perdas enormes na produção. E uma questão que eu vejo é a questão legislativa. Quanto à legislação, o que o Brasil já tem implementado, como ele olha para a questão da poluição do ar. Olhando aqui para nosso país, a gente pode ver que ano passado teve uma nova resolução CONAMA, que é a 491 de 2018, que ela veio trazendo inovações, a antiga que era de 90. Então, assim, realmente, que bom que teve uma inovação, porque essa de 90 estava tão obsoleta, ela já não tratava de alguns poluentes que estavam tão presentes na nossa rotina, porque eles tinham se passado, tipo, muitos anos, como a gente pode ver. E o que eu achei super legal dessa nova lei é que ela vem trazendo, ela vem mostrando pra gente como essa poluição ela pode reduzir em etapas. Ela vem trazendo padrões para que nós que somos, nós assim, indiretamente, mas quem vai produzir um carro, quem tem uma indústria, como tem que reduzir essa sua poluição. E aí tem o padrão, ó, vou pegar aqui a cola. Tem os padrões de qualidade do ar intermediários, que é o PI, que são padrões estabelecidos como valores temporários a serem cumpridos em etapas. Ou seja, lá o dono da empresa, da indústria, ele vai ter que gradualmente ir atingindo reduções nos seus poluentes. Não é assim imediato, cara, você vai ter que alcançar agora de liberação de CO
ao invés de você estar lançando 1.000, você vai ter que lançar agora 50, tipo, da noite pro dia. Não, a lei sabe que tem que ser uma coisa gradual para a pessoa ir já se mudando sua tecnologia, sua forma de reduzir esses poluentes. E os valores que eu falei foram só ilustrativos, tá, gente? Não ignorem. Não tenho certeza desses valores. E também ele faz depois o padrão de qualidade do ar final, que eles chamam de PF, que são valores guiados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que foram estabelecidos em 2005. Então, é muito bacana essa nova lei, porque ela mostra essas etapas de que as pessoas precisam ir seguindo para reduzir o seu impacto da poluição atmosférica. É preciso atacar as causas dessa poluição que tanto agridem a nossa qualidade de vida, o meio ambiente, a nossa saúde e tantos outros problemas que a gente sabe. E como a gente pode fazer isso? Agora eu vou trazer algumas dicas de que a gente pode fazer no nosso dia a dia para reduzir esse impacto da poluição atmosférica. E a primeira dica é relacionada ao transporte que a gente usa. A gente já está na rotina de sempre usar um transporte que tem a poluição inata, porque ele vai gerar os poluentes através da sua combustão com o seu combustível fóssil. E como a gente pode reduzir esse uso, né? Pensar em usar transportes coletivos, que já são uma forma de reduzir, porque o transporte individual você vai estar poluindo tipo sozinho, enquanto que no transporte público essa poluição ela é dividida por 30, sei lá, 50 pessoas que cabem no ônibus. A outra questão é se você conseguir usar uma bicicleta, tipo, maravilhoso, porque você ali está zerando totalmente a emissão de carbono e de outros poluentes, e também de você andar a pé. Então são formas no nosso dia a dia que a gente pode reduzir a poluição atmosférica que às vezes a gente nem pensa, a gente nem reflete, e são super simples e só basta o nosso querer, a nossa boa vontade de realmente mudar um pouco os nossos hábitos. Carona solidária, como o professor falou, também é legal. Ele deu outras dicas, melhor usar as dele. Daí outras dicas que eu achei assim muito importantes que um professor meu veio me dando toques também para eu passar para vocês, é da gente dar carona solidária, da gente ter o hábito de abastecer o carro mais no final do dia, evitar usar o carro em horas de maior assim, trânsito, da gente também começar a usar combustíveis de maior qualidade. E uma coisa muito importante que a gente às vezes não tem o hábito é de fazer a manutenção dos nossos veículos, porque assim a gente não deixa equipamentos velhos que vão ser mais poluentes ainda dentro do nosso carro. Então são questões que só requerem mesmo um pouquinho do nosso esforço para a gente conseguir fazer a diferença e reduzir como a gente puder essa poluição atmosférica. Além disso tudo que a gente consegue fazer individualmente, a gente precisa cobrar sempre medidas efetivas dos governantes, deles ficarem realmente no pé dessas empresas, no pé desses produtores de combustível, no pé de todo mundo que tem alguma responsabilidade, né? Então é importante a gente ficar sempre exigindo que a fiscalização seja feita, porque muitas vezes a gente sabe que estão poluindo e simplesmente ignora, mas nós também temos nosso papel social de cobrar, de denunciar, de ficar no pé, e é uma forma simples também da gente mostrar que a gente está querendo que o governo fique no pé dessas pessoas. E para fechar, eu queria trazer uma curiosidade que eu estudar para esse tema, eu vou até dar uma lidinha. Que lá em 2018, como vocês lembram, tivemos a greve dos caminhoneiros, né? E foi um impacto muito grande, porque vários caminhões que circulam nas zonas urbanas e, enfim, nas rodovias ao longo de todos os anos, eles pararam, eles deixaram de andar. E qual seria o impacto? As pessoas estudiosas quanto à poluição do ar, elas fizeram uma análise, um estudo, para ver o quão importante foi essa parada. E aí, eles fizeram, o médico patologista Paulo Saldiva, ele mostrou que houve uma redução de 50% na poluição do ar de São Paulo. Isso durante o 7º dia de paralisação. Então, ao longo dessa semana, os índices de poluição foram sendo reduzidos de uma forma grotesca. E é bizarro a gente imaginar que a gente teve esse episódio porque foi uma manifestação. A gente nunca ia ter noção de como os caminhões poderiam assim, impactar tão negativamente a qualidade do nosso ar. É importante a gente pensar
que quando a gente pensa na melhoria da qualidade do ar, a gente está pensando em diversas economias. Porque é muito bonitinho a gente falar, vamos reduzir o uso do carro, vamos cobrar os governantes. Mas, cara, tem um motivo muito maior por trás. E se você ainda não foi convencido de que a questão da nossa saúde e do meio ambiente já bastavam por si só, eu vou trazer uma que agora, para você que gosta do seu bolso, que você se preocupa mais na economia, que é imbatível. Porque se a gente tiver uma qualidade de saúde melhor, os hospitais vão estar menos cheios. Então a gente vai gastar menos com remédios, a gente vai gastar menos com consultas médicas, a gente vai gastar menos com a nossa saúde. E além também da economia que a gente vai ter muitas vezes com as perdas agrícolas, com essa quantidade de produção que às vezes vai para o lixo porque a chuva ácida veio e destruiu tudo. Então a questão da economia é muito importante. A gente precisa também pensar que cuidar da poluição do ar é também estar pensando na economia, é também estar pensando de uma forma maior do que só na causa da saúde e na causa ambiental. E bom, para fechar esse dia do meio ambiente, vamos começar a refletir sobre a qualidade do ar que a gente respira, a qualidade do ar que nossos filhos vão respirar, que já respiram. Se você gostou dessa conversa, desse bate-papo, comenta aqui sua opinião, as suas dúvidas, curiosidades. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, não esquece de ativar o sininho e compartilhar para todo mundo, porque hoje é um dia muito importante, um dia emblemático e viva o meio ambiente! Tchau!